Oi, gente, resolvi aparecer, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem. Quero deixar aqui pra vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer pra vocês também uma reflexão da Bíblia. Eu queria falar pra vocês sobre Salmos 23, o Salmos 23 e o verso 4. Por quê? Por que esse verso? Porque nós lemos ele, mas às vezes nós não colocamos esse verso em prática. Eu queria que hoje você lesse e meditasse para poder colocar esse verso em prática, né? O que diz em Salmos 23, o verso 4? Diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Muitas vezes a gente fala, o Senhor está comigo, eu não vou temer nada, eu vou em frente. Mas quando se levanta a primeira luta, a gente fala, Jesus, se me deixasse só, né? Fazemos como os discípulos, lá em Marcos, capítulo 4, e o versículo 35, né? Em diante, que vai contar que quando uma tempestade se levanta, eles ficam amedrontados, com medo, achando que vão morrer. Mas o interessante é que essa viagem nesse barco, ela não foi feita pelos discípulos, né? Não foram os discípulos que falou assim, vamos fazer uma viagem, vamos chamar Jesus. Não. No primeiro versículo, capítulo 4, diz assim: outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Porém, toda a multidão estava em terra, junto do mar. Ou seja, não foram os discípulos que convidaram Jesus para dentro do barco. Não foram os discípulos que convidaram Jesus para atravessar, para passar por outro lado. Não. Jesus, ele já estava dentro do barco, ensinando aquela grande multidão que estava na areia. E quando ele terminou, ele chamou os discípulos, ele convidou os discípulos a entrar no barco que ele estava e passar para o outro lado. Foi Jesus quem convidou. E quando estavam lá no meio do mar, que aos olhos deles Jesus estava dormindo, se amedrontaram. Esqueceram que quem chamou eles foi Jesus para atravessar o mar. Não foram eles que quiseram. Então, se foi Jesus quem chamou, se foi Jesus quem convidou, se foi Jesus quem disse, eu estou contigo, eu vou contigo, por que temer? Por que temer? Ainda que tudo pareça dar errado, ainda que tudo pareça te causar medo, porque somos seres humanos, mas diga, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não faça como os discípulos. Jesus disse que estaria com você, disse que estaria conosco. E Jesus, ele nunca perde. Nunca perde. Não, irmã Carla, mas eu passei por uma luta e eu perdi. Jesus, se Jesus está com você, você não perdeu. Porque ele nunca perde. Jesus já ganhou todas as guerras, todas as batalhas. Sim, ele já ganhou. Mesmo antes de você passar, Jesus já ganhou por você. Como? Quando ele morreu naquela cruz. Que ele sacrificou a vida dele por mim e por você. Que todos achavam que tinham derrotado ele. Que ele tinha perdido. Mas ao terceiro dia, o Senhor, ele ressuscitou. Então Jesus, ele nunca perdeu. E ele nunca vai perder. Não tem como Jesus perder. Não tem como Jesus perder. O que acontece é que as coisas, às vezes, que você quer do seu jeito, não vai te fazer bem. E Jesus faz do jeito que é preciso fazer. E você acha que você está perdendo. As pessoas acham, né? Ah, Jesus perdeu. Ah, aquela menina ali, ó, crente, serve tanto Deus dela. Cadê o Deus dela que não fez nada? Mas ele fez. Ele não fez da forma que o olho humano queria ver. Ele fez da forma que ele sabe que era preciso fazer.
Mas põe uma coisa na tua cabeça, Jesus nunca perde, nunca perdeu e nunca perderá, porque ele já ganhou todas as batalhas, todas as guerras, no momento em que ele sacrificou a sua vida ali na cruz. Então os discípulos ali temeram, porque esqueceram que quem convidou eles para passar para o outro lado foi Jesus. Foi Jesus que convidou, não foram eles. E se Jesus te convida, se Jesus te chama, ele se responsabiliza, ele cuida, ele protege e ele entrega a vitória na tua mão, porque essa luta não é sua, essa luta é dele, foi ele quem convidou. Vamos, eu vou passar contigo. Não temas mal algum, porque eu estou contigo. Fique com essa reflexão nesta manhã. Amém?